O ar rareia à medida que você sobe a trilha da montanha. A luz do sol luta para penetrar a densa copa das árvores. Um vento frio sussurra através das árvores antigas, carregando consigo o cheiro de pinheiros e terra úmida. Mas há algo mais no ar, algo antigo e perturbador. É um medo que perdura por gerações, passado através de sussurros abafados e histórias à beira da fogueira. Esta é a história do Akamanto, uma criatura das trevas que assombra essas matas, atacando aqueles tolos o suficiente para se aventurarem sozinhos à noite. Os moradores conhecem bem a lenda. Eles falam de uma figura envolta em trevas, sua presença anunciada por um frio anormal e pelo farfalhar das folhas. Alguns descartam como mera superstição, uma história de fantasma para assustar crianças. Mas no fundo, todos eles abrigam uma ponta de dúvida, um medo primal que perdura nas sombras de suas mentes. Pois no coração dessas montanhas, onde a luz do sol luta para alcançar e o ar paira pesado com segredos, algumas coisas se recusam a ser explicadas. E a lenda do Akamanto é um desses segredos. Um lembrete arrepiante de que alguns mistérios são melhor deixados intocados. Volte agora, enquanto ainda pode. Pois quanto mais fundo você mergulha nesta história, mais perto você chega da verdade. E a verdade, como dizem, pode ser uma coisa terrível. A história do Akamanto começa, como muitas histórias sombrias, com uma tragédia. Anos atrás, em uma pequena vila aninhada no sopé da montanha, uma jovem chamada Yuka desapareceu sem deixar vestígios. Era uma noite tempestuosa de inverno, o vento uivando como uma alma penada pelas ruas estreitas. Yuka, conhecida por seu espírito aventureiro e riso contagiante, havia escapado de casa, atraída pelo fascínio da floresta proibida. Os moradores procuraram por dias, seus chamados ecoando pelas árvores silenciosas e cobertas de neve. Mas seus esforços se mostraram inúteis. A floresta havia engolido Yuka por inteiro, deixando para trás apenas um silêncio arrepiante e uma crescente sensação de pavor. Dias se transformaram em semanas, e a esperança de encontrar Yuka viva diminuía a cada hora que passava. Então, uma manhã, um grupo de caçadores se deparou com uma visão horrível. Deitada em meio a um cobertor imaculado de neve, estava uma única fita vermelha, manchada de um carmesim profundo, a mesma fita que Yuka usava no cabelo. Os moradores ficaram devastados. Eles sabiam então que sua amada Yuka havia partido, perdida para o abraço implacável da montanha. O tempo passou, e a memória do desaparecimento de Yuka se transformou em folclore. No entanto, sussurros de estranhas ocorrências começaram a circular entre os moradores. Eles falavam de uma figura sombria, alta e esguia, vista à espreita na beira da floresta em noites sem lua. Seu rosto, sempre escondido sob um capuz largo, parecia emanar um frio anormal, causando arrepios na espinha daqueles que tivessem o azar de vê-la. A maioria descartou esses avistamentos como frutos de uma imaginação hiperativa, alimentada pelo medo e pela escuridão. Mas outros, particularmente aqueles que conheceram Yuka, não conseguiam se livrar da sensação de que algo estava errado. Eles notaram um detalhe peculiar nos relatos das testemunhas: um lampejo de vermelho, quase imperceptível na escuridão, acompanhando a figura. Alguns sussurravam que era o brilho de uma fita, manchada de carmesim, balançando suavemente na brisa noturna. À medida que o medo apertava seu domínio sobre a vila, as histórias da figura sombria se tornavam mais frequentes e sinistras. Viajantes que passavam pela floresta à noite relatavam ouvir seus nomes sussurrados ao vento, seguidos pelo som de passos se aproximando, apenas para se encontrarem sozinhos quando se viravam para encarar a fonte. Numa noite fatídica, um jovem lenhador chamado Taro, conhecido por sua bravura e ceticismo, decidiu confrontar a entidade que assombrava suas matas.
Armado apenas com uma lanterna e sua determinação, ele se aventurou na escuridão. Horas depois, seu corpo mutilado foi encontrado na beira da floresta, seu rosto contorcido em uma máscara de puro terror. Agarrada à sua mão sem vida, estava uma única fita vermelha, manchada de um carmesim horripilante. Os moradores, agora consumidos pelo medo, finalmente compreenderam a verdadeira natureza da entidade que assombrava suas matas. Eles a chamaram de Aka-Manto, um nome sussurrado com uma mistura de terror e reverência. Aka-Manto, que significa manto vermelho, não se referia a uma vestimenta usada pela figura, mas a algo muito mais sinistro, o manto da própria morte, manchado de vermelho com o sangue de suas vítimas. Até hoje, a lenda do Aka-Manto continua a assombrar a vila no sopé da montanha. Os pais avisam seus filhos para não se aventurarem sozinhos à noite, e a floresta permanece um lugar de medo e incerteza. Alguns descartam a história como uma mera fábula, uma história de advertência para manter as crianças na linha. Mas no fundo, todos sabem a verdade, pois na escuridão, sob a vigília silenciosa do céu sem lua, o mal espreita. E às vezes, esse mal assume a forma de uma figura sombria, sua presença anunciada por um sussurro ao vento e o brilho arrepiante de uma fita carmesim.